família da Natação Criativa, estamos ao vivo para mais uma entrevista de podcast. E hoje, um podcast internacional, diretamente de Portugal, com Nuno Pereira. Muito obrigado pela presença, Nuno. Muito obrigado, Renato, pelo convite feito pela Natação Criativa para poder participar neste podcast relacionado com o fitness aquático e mais especificamente sobre a hidroginástica. Então, como você disse, hoje vamos falar sobre o fitness aquático. O que está acontecendo aí em Portugal? O que é tendência aqui no Brasil? O que está mudando? O que você enxerga aí para o futuro? Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros. A Tibum Educação Aquática, uma academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, primeiramente passando a parte de segurança, prevenção para os pais. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Está sem tempo, não consegue criar planos de aula, a gente te auxilia para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. Sempre 2 planos de aula por semana para você chegar na borda da piscina e saber o que aplicar para os seus alunos. O aplicativo da Swim Track, que o Nuno é representante aí em Portugal, aplicativo para você monitorar a evolução do seu aluno. Avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, vídeos, entre outras. A plataforma Educar, que são mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificado. Então, assista os cursos aí gratuitos, pagos no sofá da sua casa. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda causa de morte aqui no Brasil de afogamento é o afogamento, é uma mortalidade muito preocupante, não só no Brasil, mas também aí em Portugal. Mas vamos deixar de papo, não vamos para o que interessa. Como você percebeu a evolução do fitness aquático desde quando iniciou sua carreira até os dias de hoje? Renato, antes de mais, muito obrigado. Eu quero agradecer novamente o convite e aproveitar para esclarecer, em primeiro lugar, que este podcast está a ser realizado e eu aceitei participar também neste podcast, no fundo, para tentar ajudar ao máximo de pessoas a entenderem aquilo que é o fitness aquático e eu poder também dar o meu contributo ao fim de 20 anos de experiência que tenho. E, portanto, isto para mim é muito importante e, sobretudo, um prazer muito grande estar aqui e poder partilhar a minha experiência, sendo certo que eu quero deixar aqui uma ressalva antes de poder responder à questão, Renato, que me colocou e fazer aqui um ponto prévio. E este ponto prévio está relacionado com a forma como eu vejo e como eu me posiciono naquilo que nós chamamos de fitness aquático. Tradicionalmente, eu não sei se acontece no Brasil, mas em Portugal há muita dificuldade em muitas pessoas até da área perceberem o que é fitness aquático e hidroginástica e pensam que é a mesma coisa. Eu não vejo isto desta maneira, ou seja, o fitness aquático para mim, vamos dizer, é o grande guarda-chuva é o grande guarda-chuva que dentro desse guarda-chuva então tem a hidroginástica, tem o aquacycle, o aquacross training, o aquafocus, o aquapilates, ou seja, a área é o fitness aquático e dentro dessa área temos diversos tipos de exercício físico e programas de exercício físico aquático. E, portanto, eu queria fazer esta ressalva, porque para mim é muito importante e por isso, dizer que a minha visão sobre hidroginástica, eu, quando falo de hidroginástica, estou a falar numa atividade que para mim, e isto é muito importante, que para mim deve ser vista dentro daquilo que é o fitness e o conceito de fitness e não outras áreas que muitas vezes também a hidroginástica é levada para esse campo e eu, por opinião pessoal, não tenho essa visão. Isto só aqui um disclosure inicial, porque acho que é muito importante realizá-lo, porque depois algumas opiniões que eu possa transmitir podem ficar aqui um bocado, vamos dizer, baralhadas e até não concordarem comigo, mas
quando virem as minhas opiniões, partam sempre deste princípio que para mim a hidroginástica é fitness, e é isto o ponto que eu queria deixar. Questão que me colocou agora, respondendo, Renato, de facto, a verdade é que a evolução do fitness aquático tem sido grande nos últimos anos. Eu, os primeiros 10 anos não senti grande. Eu trabalho há 20 com o fitness aquático em Portugal. Tive graças a Deus e ao meu trabalho também, a possibilidade de viajar pela Europa e visitar vários países da Europa, inclusive no próximo fim de semana estarei em Itália a dar formação e tive esta oportunidade de poder partilhar este conhecimento e poder ver várias realidades dentro daquilo que é o fitness. E a verdade é que os primeiros 10 anos não houve grande diferença, mas nos últimos 10 há pelo menos uma tentativa de podermos e fazer evoluir o fitness aquático, sobretudo no sentido de cada vez mais as empresas pensam em novas metodologias. Eu posso falar pela minha empresa também, a Aqua Innovation, em Portugal, em que, por exemplo, nós já temos vários programas, como por exemplo o Aqua Focus, que vamos dizer assim, é uma hidroginástica com uma metodologia específica, sendo certo que a hidroginástica por si só não tem uma metodologia, ok? A hidroginástica não tem uma metodologia específica, concretamente, porque a verdade é esta, eu posso estar eu a dar hidroginástica e na mesma piscina estar outra pessoa a dar hidroginástica, mas nós não seguimos efetivamente a mesma metodologia, porque no fundo ela não cresceu com essa ideia. E no fundo as empresas hoje em dia procuram realizar isso, como estou a falar do Aquafocus, como posso falar, por exemplo, de outras modalidades, como por exemplo o Aqua Cross Training, que também se desenvolveu desde 2017 também, o Aqua Pilates que vem também mais ou menos dessa altura, ou seja, já estamos a falar do período dos últimos 10 anos, e que se têm mantido estas modalidades. O Aqua Cycling já tem mais tempo, vamos dizer, desde 2010, pelo menos aqui em Portugal, e portanto, em relação a essa questão, eu vejo que efetivamente há uma evolução. Agora, temos aqui uma questão muito importante que é, mesmo que quem está na área queira evoluir, há toda uma cultura e toda uma mudança de mentalidades em relação ao fitness que é preciso quebrar e que não são fáceis de quebrar, e no fundo é um pouco isso que se está a tentar fazer neste momento para que novas ideias possam surgir, e portanto é esta a minha visão. Eu acredito que efetivamente o fitness aquático vai continuar a evoluir e vai evoluir, mas devagar, infelizmente, por esta questão de mudança de mentalidades que nem sempre é fácil. Aqui no Brasil, quando a gente associa, que aqui a gente tem um nome mais de hidroginástica, como você comentou, a gente não tem essa associação do fitness aquático, poucos lugares ainda tem essa metodologia. Aqui a gente associa muito a hidroginástica para a terceira idade. Como que é o fitness aquático aí? Ele é destinado para a terceira idade, é para outros públicos? Como que é o trabalho? Naturalmente, isto são a minha opinião, aliás, isto não é a minha opinião, isto é uma transmissão de factos e da realidade baseada em estudos realizados em Portugal, e eu vou-me basear essencialmente nestes aqui, na nossa realidade. É natural que por questões culturais a hidroginástica em Portugal naturalmente é praticada por pessoas essencialmente na terceira idade. Isto era uma realidade, lá está, nos primeiros 10 anos da minha experiência ligada à hidroginástica. Nos últimos, não digo 10, mas 5 pelo menos, há uma mudança clara. Eu posso dizer que eu tenho nas minhas aulas alunos claramente nas faixas dos 30, nas faixas dos 40. E, portanto, nota-se claramente que as pessoas, os alunos, também por aquilo que eu estava a falar anteriormente, ou seja, pelas propostas de aulas serem também diferentes daquilo que eram há 20 anos atrás, as pessoas começam a perceber que a hidroginástica é também uma solução para a prática de exercício físico também nessas idades. O que é que agora há ainda, lá está, mais uma vez, voltamos à questão cultural, que
em Portugal, percebe-se muito o ginásio, vamos dizer assim, o ginásio é muito para treinar e a piscina é para lazer. E este é outro dos problemas que nós estamos a tentar quebrar aqui, ou seja, que a piscina também é para lazer, mas também é para treinar. Não é? Portanto, são os atletas de natação não treinavam, só iam lá a fazer fazer a sua passatempo de lazer. E não é verdade, nós sabemos que os atletas treinam efetivamente e que a água é possível treinar. E é isto que se está a tentar desconstruir, sendo certo que a população da terceira idade, e muito bem, deve de treinar também na água e com a água, como eu sempre digo, e embora seja, ainda continua a ser grande parte da população, estamos a falar de cerca de 70% da população frequentadora das aulas de hidroginástica aqui em Portugal. Muito bem, acho que deu para a gente entender como que é o público aí, um pouquinho diferente do nosso, mas eu queria que você falasse as diferenças que você acredita ou que você já viu aí, bem marcantes entre o fitness aquático praticado não só aí em Portugal, mas na Europa, de forma geral, e aqui no Brasil. Você tem alguma visão do que acontece aqui no Brasil? Quais são as diferenças? Ou o que você acha de tendência que vai vir para cá? Antes de mais, Renato, eu nunca tive a oportunidade de visitar o Brasil. Quer dizer, a oportunidade tive, só que nunca visitei o Brasil e, portanto, para mim, eu não vou fazer uma consideração e uma comparação entre aquilo que é o fitness aquático em Portugal e na Europa, que eu conheço muito bem, com o Brasil. Eu, se calhar, vou passar aqui, se calhar não, vou mesmo passar a mensagem e o conhecimento que eu tenho da minha realidade. Em Portugal, já expliquei o que é que está a acontecer e o que eu acredito que vai acontecer, porque cada vez mais nós vamos ter pessoas mais novas, ou vamos dizer assim, de todas as idades e não só centrada na terceira idade, como existia há uns tempos atrás. Portanto, eu acredito que isso vai acontecer. Esse caminho já foi feito, sobretudo no país que eu considero que é aquele que, neste caso, rivaliza, entre aspas, no bom sentido, com Portugal, que é a Itália, e a Itália é, na minha opinião, o país que vai mais à frente nesta questão de pessoas jovens a praticar e a estarem presentes nas aulas de hidroginástica. É, de facto, um caso à parte, a Itália, porque, de facto, de todas as idades, em todas as horas do dia e em todos os horários, há sempre pessoas muito jovens a praticar, porque de facto se desconstruiu a ideia de que a hidroginástica era só, a hidroginástica ou o fitness aquático é só para a terceira idade. E esta é a comparação que eu posso fazer. Depois temos outros países que de facto estão um pouquinho, vamos dizer assim, os nórdicos, também já tive a oportunidade de estar na Holanda a dar formação, na Dinamarca também, na Bélgica, e a verdade é que nesses países há essa visão ainda também, é uma visão muito mais de hidroginástica, não é levada tanto a sério, não é tanto treino, vamos dizer assim, ou exercício físico, está mais ligada à atividade física. Ok, eu vou lá mexer um bocadinho, vou lá mexer com a água, passar um bom momento. E nos países do sul, vamos dizer assim, Portugal, Itália, Espanha também está a caminhar nesse sentido, já se nota uma preocupação mais no sentido, lá está, do fitness e do exercício e não tanto da atividade física, ok? Portanto, essa é a comparação que eu posso fazer e peço desculpa não consegui fazer uma com o Brasil, mas eu prefiro e não vou falar de uma realidade que eu não conheço, efetivamente. O que é que eu posso dizer do que conheço de alguns colegas brasileiros que são professores de fitness aquático e que eu conheço do trabalho que fazem em Portugal, é que têm todos eles, e que já tive partilhar palco e partilhar convenções internacionais com alguns, e são pessoas extremamente competentes e que trabalham muito bem. E isto é a única coisa que eu posso dizer, porque efetivamente conheço e vi, e portanto esta é a minha opinião sobre essa questão e sobre esta comparação e as diferenças entre os diferentes países. Embora eu acredite que por aquilo que se fala
e porque também tenho muitos colegas brasileiros e vou ouvindo e vou perguntando, acredito que o Brasil tem um potencial enorme para também transformar esta ideia, este conceito de fitness e levar isto para outro caminho. Mas é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, tem que ser ao longo do tempo. Já está um momento que o Nuno tem que vir para o Brasil apresentar essas novas ideias, esses novos conceitos. E queria que você falasse, que você comentou que você tem muito planejamento. Então, o fitness aquático é baseado praticamente em planejamento. Queria saber como você faz esse planejamento de cargas dentro de uma aula ou de um programa de fitness aquático. Ok, eu iria necessitar de mais tempo para explicar de uma forma mais específica cada um dos momentos e o meu pensamento. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Como é que eu penso as minhas aulas? Independentemente de estar a dar uma aula de Aquafocus, quando eu falo de Aquafocus, vejam que eu estou, é a minha metodologia, a metodologia que eu utilizo nas minhas aulas de hidroginástica. Portanto, quando eu estou a dar Aquafocus, Aquacycle ou Aquacross Training, há uma coisa que eu penso sempre, que é o meu ponto de partida para cada uma das aulas, que é aquilo que eu estou a propor ao meu aluno, que eu estou a prescrever como exercício ao meu aluno, deve sempre, em todas as aulas, cumprir o objetivo principal, que é o meu aluno, e isto é um estudo que é realizado nas piscinas em Portugal, os alunos que frequentam este tipo de aulas, o principal objetivo é melhorarem, ou se não melhorar, pelo menos manter o seu estado de saúde. E, portanto, este é o ponto de partida. Ok, eu tenho que, pelo menos, manter ou melhorar o estado de saúde do meu aluno. Partindo deste princípio, eu penso assim, ok, então o que é que mexe verdadeiramente com a saúde do meu aluno? E, essencialmente isto também os estudos dizem-nos que as duas componentes físicas que estão diretamente relacionadas com a saúde são a força muscular e a capacidade cardiorrespiratória. Essencialmente estas são aquelas que estão diretamente relacionadas com a saúde. E, portanto, ou seja, fazendo este caminho, ou seja, saúde, quais são as duas componentes? São estas. Ok, então como é que exercícios eu posso preparar, programar, para poder aumentar e estimular a força muscular do meu aluno nas diferentes zonas corporais, e como é que eu posso preparar e prescrever exercícios para aumentar a capacidade cardiorrespiratória do meu aluno na aula. Portanto, são este é o caminho que eu faço de uma forma muito rápida e muito direta, até porque estamos no podcast e não temos todo o tempo do mundo. Claro que isto tem muitas outras nuances e que eu explico muito concretamente isto em todos os meus cursos e dou exemplos práticos, explico ao mais ínfimo pormenor, até baseado naturalmente nos estudos científicos que eu próprio já realizei e outros estudos científicos. E a partir daqui, então, eu prescrevo a minha aula baseada nesta questão, ok? Naturalmente, e por isso este é o meu planeamento base. Ou seja, claro que a aula tem a estrutura que normalmente tem, o aquecimento. Agora, há uma coisa que eu aconselho a todos os profissionais, que é não irem para a aula de hidroginástica ou qualquer aula de fitness aquático sem um planeamento prévio. É preferível, na minha perspectiva, que façam um planeamento e se não tiveram e fizeram um planeamento para hoje, deram hoje esta aula, o planeamento, ok, tudo perfeito. Daqui a 2 dias vão dar a aula ou vão dar novamente aula à mesma turma. Se não tiveram tempo para planear, porque nós sabemos que a vida hoje é muito corrida e é muito difícil termos tempo muitas vezes para planear todas as aulas, eu prefiro dar a mesma aula do que estar a ir para a aula e estar no momento a tentar inventar alguma coisa que não sei se vai estar certa ou se vai estar errada. Portanto, eu prefiro repetir a mesma aula, que eu sei que tem pés, cabeça e tem um objetivo, e eu sei aquilo que estou a fazer ao meu aluno, porque no fundo é aquilo, ele está a pagar para eu lhe prestar um serviço e eu tento prestá-lo da melhor maneira possível. E, portanto, é desta forma. Não sei se o Renato queria alguma coisa ainda mais específica, mas é como nós não temos tanto tempo quanto isso, podemos, e eu disponibilizo-me para, se quiser, o Renato, falarmos mais noutra oportunidade e explicar isto de uma forma mais específica. Não, isso mesmo. Acho que já deu para
ter uma prévia aí, quem quiser se aprofundar no assunto, a gente vai deixar os links no final, a gente vai deixar os seus canais. E para aumentar essa intensidade que você comentou, você utiliza alguns materiais, ou utiliza materiais não convencionais, ou o próprio corpo? Como você fica aumentando essa sobrecarga? Ok. Essa é uma questão muito, muito interessante, em primeiro lugar, Renato, porque é uma das grandes dúvidas, sobretudo como estávamos a falar até aqui em off, que era a questão de porque é que eu faço também o meu podcast, porque no fundo o podcast serve para nós podermos ajudar pessoas que estão no caminho, que têm estas dúvidas e que estão a passar pelas mesmas dores que nós já passamos. E continuamos a passar, porque nós não sabemos tudo, muito longe disso, ok? Então como é que eu faço quando eu quero aumentar a intensidade? Em primeiro lugar, o meu ponto de partida, mais uma vez, das minhas aulas, eu começo a pensar sempre no trabalho única e exclusivamente com a água, porque se por si só a água, e nós sabemos isso muito bem, quem trabalha dentro do mundo tanto seja da natação como do fitness aquático, que trabalha com a água e com o exercício aquático, sabe que a água oferece a resistência que o corpo dá. Ou seja, se eu promover na água um movimento qualquer em 70% da minha força, a água vai-me dar 70% de força, não vai dar 71, nem vai dar 72, nem 73, ou menos, ou 60 ou 50. Não, ela vai-me dar exatamente a mesma resposta que eu lhe der. Portanto, o meu ponto de partida é sempre o trabalho com a água. Sempre. E aí nós já temos muita forma de trabalhar. Depois, trabalhar naturalmente, se queremos aumentar intensidades, trabalhar com a água em maiores amplitudes, maiores distâncias entre o ponto inicial e o ponto final do movimento. Isso também vai aumentar naturalmente a intensidade. Isto é o ponto de partida. Segundo, eu utilizo equipamentos, embora eu tenha uma preferência na utilização de equipamentos. Eu gosto de utilizar os equipamentos de flutuação, mas na minha perspectiva, e esta minha perspectiva surge pelos estudos que eu também já fui realizando ao longo do tempo, os materiais de arrasto, para mim, são os mais indicados e aqueles que promovem maior intensidade. E então é nesta sequência que eu trabalho. Eu trabalho muito água, intensidade de água, e quando quero aumentar ainda mais a intensidade, então eu procuro esse tipo de material, que é um material mais de arrasto e que promove maior força e que promove uma resistência maior e, portanto, necessariamente a intensidade vai subir. Isto, naturalmente, se o aluno cumprir o padrão de execução que é pedido e todas aquelas variáveis que são necessárias para que efetivamente o exercício seja realizado corretamente. Mas é nesta sequência sempre que eu trabalho, ou seja, muita água, verdadeiramente água, muita água, e com a água nós já temos uma ferramenta enorme. É a nossa primeira fonte de resistência no exercício aquático, é a água, e depois é a água com a adição de equipamento de arrasto. Por vezes utilizo alguma coisa de flutuação, mas honestamente, à medida que os anos passam, tenho utilizado cada vez menos esse tipo de equipamento. E nesse seu planejamento, a gente sabe que tem os blocos de sobrecargas, a gente tem períodos que a intensidade é maior, a intensidade é menor. De tempos em tempos, você acha importante a gente realizar avaliações, até para medir se está sendo eficaz esse treinamento, qual aluno está evoluindo, qual aluno não está evoluindo, e como você realiza essas avaliações, caso realize? Ok, excelente pergunta, e vou passar mais uma vez a minha experiência. Primeiro, eu acredito 100% que as avaliações são uma parte fundamental do nosso trabalho de professores de exercício físico, em que âmbito for. Porque se nós não avaliarmos, não sabemos em que estado estamos para depois podermos prescrever o exercício. Este é o primeiro ponto. Okay? Eu acredito na avaliação. Mas não é pelo Nuno acreditar na avaliação que ela se faz. Infelizmente, em Portugal,
as piscinas, sobretudo as municipais, não realizam avaliações. O aluno chega à piscina, diz que quer participar numa aula de hidroginástica, de aquacycle, ou seja, qual seja o tipo de aula, e tem que fazer a realização e escolhe o horário e começa a participar na aula. Isto sem se saber qual é o ponto de partida, sobretudo ao nível físico daquela pessoa. Portanto, isto é a realidade em Portugal. Embora eu, ao longo do meu percurso profissional, como coordenador técnico de um ginásio, que tem ginásio e piscina, eu era coordenador técnico de tudo, o que é que aconteceu? Nessa experiência, que não é, lá está, municipal, eu pude fazer as avaliações e aí sim era fantástico, de facto, poder perceber que um aluno que estava, que começava e vinha de uma condição de sedentarismo pura, começava a aumentar os seus níveis. Nós depois fazíamos várias medições, vários testes ao aluno de força e sobretudo lá está a força e a vertente cardiorrespiratória. E víamos claramente uma evolução. Portanto, para mim é importante. Infelizmente, eu, de tanto, já não estou nesse ginásio. Voltei para as piscinas públicas. Neste momento é aquilo que nós nos centramos, ou seja, como empresa também. E a nova vaga de coordenadores ou diretores técnicos das piscinas municipais já começa a olhar a avaliação como sendo muito importante. Muitas vezes não é o querer fazer porque querem fazer, muitas vezes esbarra-se na capacidade de ter pessoas disponíveis, ou seja, professores disponíveis, com carga horária disponível para poder realizar e alocar para a realização de avaliações. E neste momento é esse o problema que nós sentimos aqui em Portugal. Não é não dar importância à avaliação, é não termos pessoal competente, disponível e formado para poder realizar essas avaliações. E aí este grande problema. Mas lá está. Estamos a caminhar nesse sentido e eu acredito que nos próximos anos isso vai começar a surgir em algumas piscinas e surgindo em algumas depois, isto para disseminar para grande parte delas, acho que vai ser muito rápido. Muito bem, então a gente vê a importância aí da avaliação no dia a dia, na aplicação. E fiquei até na dúvida quais avaliações você faz por aí, mas eu queria ver com você quais as habilidades ou competências que um instrutor de fitness aquático deve desenvolver para se destacar na área. O que você acha que é importante? Sem dúvida alguma. Eu vou falar, acho que como profissional do fitness aquático, há coisas que nós devemos de aprender, aquilo que nós chamamos os hard skills, ok? E eu aqui no hard skill do fitness aquático divido, vamos dizer, em 3 grandes áreas, ok? Que é a área do exercício físico, naturalmente, não é? Eu entender quais são os exercícios que eu posso fazer dentro da hidroginástica. O que é que esses exercícios que eu faço, vamos dizer assim, para quem nos está a ouvir, provavelmente, e que conhece estes nomes, o bounce, o polichinelo, o jumping jack, o cross-country ski, seja que exercício for, diz assim, o que é que cada um deles promove fisiologicamente no meu aluno? Será que são todos iguais? Ou quais são as diferenças? Ou seja, ainda estamos a falar dentro da área do exercício. Como é que eu aumento a intensidade? Como é que eu diminuo? Como é que eu faço a gestão da intensidade dentro da aula? Ou seja, estas questões que são muito importantes. Como é que eu vario e porquê é que eu vario exercícios na minha aula? Quando é que eu devo variar? E só dentro do ponto número 1, dentro daquilo que é as 3 áreas, que este caso o exercício. Depois eu divido uma parte, ainda dentro dos hard skills, a parte da música, que para mim é fundamental. Há uma frase que eu digo sempre nos meus cursos que não é dita, foi dita por Platão, e ele diz que a música a música é o espelho da alma, e um pouquinho e isso transmite no fundo a ideia de que se eu, o Renato, qualquer pessoa ouvir uma música que gosta, vai ficar num espírito diferente. E portanto a música para mim nas aulas de hidroginástica é muito importante, porque
nós conseguimos, com as seleções musicais corretas, colocar os alunos no estado, vamos dizer, mental e físico e de predisposição para a aula, para estar predisposto para fazer a aula e estar alegre a fazer aquilo e não estar aborrecido, chateado, não queria estar aqui, tinha que estar em casa, tenho isto para fazer. Ou seja, e tentar fazer um pouco, e eu digo isto muito das minhas formações também agora, que é fazer aquilo que as redes sociais nos fazem a nós, que é desligarem o botão, que muitas vezes vamos ao telemóvel e só vou ver esta notificação, e quando damos fé passamos não sei quanto tempo nas redes sociais, porque elas nos fazem isso, elas desligam-nos o botão da consciência. Então é isso que nós temos que tentar fazer com a música. A música pode servir para desligar o botão da consciência do aluno e torná-lo quase, vamos dizer assim, inconsciente, estando bem na aula, para fazer a aula, e nós podemos fazer isto através da música. Quando eu falo de música, eu falo dos instrutores. Em primeiro lugar, eu acredito que eles devem de aprender a trabalhar na velocidade, aprender o que é velocidade e trabalhar na velocidade, na cadência, vamos dizer assim, do exercício e da música, com os diferentes tempos de execução da hidroginástica, em primeiro lugar. E depois, sim, dominar um pouco mais à frente, que é dominar master beats. Essencialmente, isto na música, vamos dizer assim, para não alongar muito, é o mais importante. Portanto, exercício, música, e o terceiro passo, para mim, para conjugar tudo, que é fundamental e que eu acredito que o professor tem que dominar, é a parte da comunicação. E eu acho que aqui a parte de comunicação, quando eu digo a verbal e a comunicação verbal, e comunicação não verbal, porque devemos de utilizar as duas. Por vezes também, ela está no fitness aquático, piscinas, espaços grandes, a projeção de voz, tudo tem que ser pensado, e muitas vezes a projeção de voz não chega, às vezes nós temos que utilizar comunicação não verbal que nos permita estar em constante conexão e comunicação com a nossa turma e que eles percebam efetivamente o que nós pretendemos que eles façam. Isto nos hard skills. Depois, nos soft skills, aquilo que eu digo de uma forma também muito rápida, só quero deixar esta ideia para já, que é: entendam, procurem entender de pessoas. Ok? Porque nós estamos a trabalhar com pessoas. E se vocês conhecerem melhor as pessoas, vocês vão conseguir responder melhor aos vossos alunos, às necessidades deles, e isso vai ser... E vocês, quando começarem... Para quem está a começar e não tem, se calhar, este soft skill de entendimento, de percepção, de colocar no lugar do outro, de perceber o que é que ele quer, e como eu posso também chegar a ele... Quando nós começamos a ter esta percepção, começamos o aluno percebe também que nós temos esta capacidade e tudo se torna muito mais fácil. E, portanto, eu acredito que, mais uma vez, de uma forma muito rápida, estes são as principais áreas que eu acredito que os bons instrutores de fitness aquático devem de trabalhar em si para se poderem desenvolver. Eu cheguei a ter contato com alguns estudos que até mostram que quando a gente vai fazer um fitness aquático com intensidade às vezes leve ou até mesmo moderada, o aluno não tem nenhum progresso e às vezes ele tem até perdas aí de mobilidade, de força, até de massa muscular. Então, queria que você falasse essa importância às vezes dessa intensidade um pouquinho mais alta para ter ganhos dentro da água. Sem dúvida. E isso é, antes de mais, obrigado por essa questão, Renato, porque de facto isto eu vou fazer isto, vou aqui explicar e vou voltar ao início da conversa. Por isso é que a minha forma de ver a hidroginástica está ligada ao fitness e não está ligada a algum tipo de aulas que eu vejo acontecer aqui em Portugal. E atenção, isto não é uma crítica, não é apenas uma opinião pessoal, em que eu, de facto, vejo que o objetivo principal da aula de hidroginástica é apenas a socialização, o andar com os esparguetes no ar, o bater com os esparguetes na água. E aquilo que eu digo é, isso está tudo bem. A parte social da aula, ou sociocultural, como eu digo, deve estar presente da aula, mas não como primeiro objetivo. Ou pelo menos na minha perspectiva, não é esse o meu ponto de vista. Ou seja, nós temos que dar primeiro e pensar naquilo que eu estava a falar, questões de saúde,
como é que eu aumento a força, como é que eu trabalho verdadeiramente a força, e não é a bater esparguetezinhos fora da água, de certeza absoluta, ou com o esparguete fora da água, porque ele não promove resistência absolutamente nenhuma fora da água. Portanto, e é isto que é importante nós percebermos, ou seja, fitness. E eu acredito, e porque eu também já tive a oportunidade de ler alguns estudos que dizem exatamente isso, que é, por vezes não ganham nada, exatamente porque as aulas não estão a ser direcionadas para aquilo que realmente interessa. E eu posso dizer que mesmo dentro do fitness, dentro de uma aula de fitness, eu tenho vertente sociocultural e até tenho vertente bem acentuada. Eu estou sempre em comunicação, divertida, a trabalhar, a brincar. No fundo é um pouquinho isto que eu faço. Agora, é verdade essa questão da perda da massa muscular, que nós sabemos que quando estamos a entrar em contexto aquático, estamos a entrar num ambiente hipogravítico. Ou seja, se nós não utilizarmos, isso já é um malefício, vamos dizer assim, para a perda da massa muscular. Ok? Se nós não utilizarmos as estratégias certas porque é possível trabalhar força em água, vai acontecer efetivamente isso. Ou seja, a pessoa não vai ter melhorias. Quanto muito ela pode ser satisfeita da aula. Ok, estive aqui ao lado dos meus amigos a fazer a aula, até estive na recepção antes de 10 minutos, um quarto de hora na conversa, a falar da novela de ontem à noite, ou os senhores mais do futebol, do jogo de futebol que houve e não sei o quê. Tudo bem, tudo perfeito. A pergunta é, onde é que está verdadeiramente a vertente da saúde? Aí é que é a minha grande questão. Portanto, eu percebo perfeitamente a questão do Renato e naturalmente aqui vamos dizer assim, esses resultados. Eu percebo de onde é que eles vêm e porque é que eles acontecem, efetivamente. Muito bem, para a gente caminhar aqui para o fim já, Nuno, eu queria que você falasse quais são as novas tendências que você vê aí em Portugal, ou mesmo na Europa, ou no mundo como um todo. E também se tem alguma tendência tecnológica que está ganhando destaque, que a gente vê a tecnologia entrando na corrida, na musculação, na natação. Queria ver se no fitness aquático a gente tem esse lado tecnológico. A gente não combinou isso, mas se você tiver aí no final alguns vídeos mostrando um pouquinho dessa sua aula, um pouquinho dando um exemplo para quem quiser conhecer, até gerar curiosidade nas pessoas. Não sei se está fácil aí, mas quais são as novas tendências? Ok, antes de mais... Renato, as tendências eu acredito que são um pouco aquelas que nós já falamos anteriormente. Por exemplo, eu quando falei no Aquafocus, uma das coisas, a aula que eu irei dar no próximo fim de semana em Itália, é a aula em que eu vou apresentar o programa aquático Aquafocus em Itália. Já não é a primeira vez que eu faço, mas vou lá voltar a fazer isto, porque lá está, uma metodologia que defende aquilo que eu estava a defender, ou seja, defende o fitness, defende a saúde, defende o aumento da força e da capacidade cardiorrespiratória dos alunos, e tudo o que é pensado dentro dessa aula vai nesse sentido. Outra das tendências é o aquacross training, ou seja, um treino mais funcional. Não é uma aula, vamos dizer assim, o que é que o aquacross training é diferente, por exemplo, do aquafocus, ou vamos dizer de uma hidroginástica tradicional? O aquacross training é diferente, porquê? Porque é uma aula realizada em grupo, mas dirigida para a individualidade, o que não acontece no aquafocus e na hidroginástica, porque no aquafocus e na hidroginástica, vamos dizer assim, o professor prescreve o exercício e todos os alunos realizam exatamente o exercício conforme o professor está a dizer. No aquacross training não é assim, os alunos não realizam todos à mesma velocidade, porque cada um realiza a sua intensidade. Há um exercício padrão base que pode ser adaptado à necessidade e aí à necessidade e às capacidades físicas de cada um dos alunos, ok? E é esta a grande diferença. Naturalmente, no futuro, e aquilo também já vem de algum tempo, o Aquapilates eu acho que está a consolidar-se e veio para ficar, eu acredito que veio para ficar, e aquilo que eu posso dizer ao Renato é que neste momento nós, a Aqua Innovation, no próximo mês de fevereiro, ou seja, precisamente 2 a 1 mês, ou seja, no dia 22 de fevereiro, vamos apresentar um novo tipo de aula com um novo equipamento que idealizamos, que
que produzimos e que vamos apresentar ao público. Neste caso será na cidade do Barreiro, mais perto, neste caso, de Lisboa, e essa é uma tendência que nós acreditamos que vem para ficar e que está, vamos dizer assim, é um equipamento que vem complementar uma necessidade dentro daquilo que é um trabalho de mobilidade, estabilidade corporal, que não existe ainda em espaço aquático, e esta é uma das novidades. Mas essencialmente são estas que estão a crescer e que eu acredito que nos próximos anos se possam desenvolver ainda mais. Pelo menos até o momento não há nada assim para além disto. Depois, a questão das tecnologias. De facto, há muitas ideias em relação às tecnologias. Inclusive, eu conheço uma ideia de um colega aí do Brasil que, sobretudo, queria colocar uma tela, por exemplo, nas aulas de AquaCycle, e que me parece extremamente interessante, só que depois, normalmente, estas questões de tecnologia chegam mais tarde ao espaço aquático pelas questões de umidade e da tecnologia e questão informática. No espaço aquático sabemos como é que funciona, efetivamente, e não funciona muito bem. Não funciona bem, quer dizer, tem problemas depois ao nível da manutenção e do trabalho que dá em colocar, tirar, e este é o principal problema, tudo que seja mais eletrónico. Agora, há questões, sobretudo nas AquaCycles, de melhorar as AquaCycles para termos calorias, RPMs, intensidades, ou seja, para controlar mais o treino, naturalmente, é isto que se está a fazer tecnologicamente, isto no fitness aquático. Há muitas ideias, mas muitas delas não saem do papel exatamente pela questão aquática e da dificuldade de as implementar, pela questão exatamente sobretudo de hardware, que em contacto com umidade acaba por se estragar muito fácil, e as pessoas também não estão tão disponíveis para poder investir em equipamentos que depois vão, vamos dizer, estragar com relativa facilidade. E queria aqui no final, Nuno, que você deixasse aí suas redes sociais, se tem algum curso, seja online, como as pessoas conseguem ter contato com a sua metodologia, se você tem algum vídeo aí para mostrar, para exemplificar para todo mundo. Então, agora é a hora de você fazer a sua propaganda para quem quer saber mais sobre a sua metodologia. Antes de mais, as minhas redes sociais são essencialmente a minha pessoal, Nuno Pereira Aquafitness no Instagram, Nuno Pereira no Facebook, embora utilize muito mais o Instagram, e essencialmente nós temos grande variedade tanto nos nossos canais de YouTube, tanto o meu pessoal também, Nuno Pereira, e sobretudo no canal de YouTube da Aqua Innovation, onde nós vamos onde partilhamos com frequência diversos materiais que nós acreditamos que possam ser úteis, e eu deixo já aqui uma nota para quem quiser poder aceder a isso. A Aqua Innovation no YouTube, nós partilhamos recentemente uma música do Aquafocus, para que as pessoas possam ver o que é efetivamente o Aquafocus, e partilhamos também uma música do AquaCycle também, e portanto é uma música completa, e poderem ver quais são os exercícios que são praticados, o que é que podemos fazer, qual é a comunicação, tudo isso, tudo está. Portanto, podem irem aos nossos canais, seguirem, e aquilo que eu posso dizer é estamos sempre nós disponíveis para podermos comunicar e podermos receber solicitações, caso as pessoas pretendam, e ajuda, nós estamos sempre disponíveis para ajudar. Na questão dos cursos, nós temos muitos cursos. Na Aqua Innovation não é só uma empresa de fitness aquático, tem também a vertente da natação, curso de treinador de natação homologado pela Federação Portuguesa de Natação, cursos de psicomotricidade, reabilitação aquática também. Portanto, tem um espectro de cursos muito alargado, e eu, acima de tudo, convido a visitar o nosso site, aquainnovation.pt, e se tiverem alguma dúvida, alguma ajuda, ou necessitarem também, inclusive também podem visitar o nosso Instagram, estejam perfeitamente à vontade. Nós estamos aqui, como eu disse do início, para nos ajudarmos uns aos outros e fazermos crescer aqui
o fitness, neste caso o fitness aquático, a natação, tudo o que tem a ver com o exercício físico aquático. Deixei de ouvir um pouquinho, Renato. Espera aí que meu microfone estava desligado. Quero agradecer muito a sua presença. Convidar a todos aí para acessar aí o YouTube do Aqua Innovation. Então, vale a pena você conhecer um pouco aí do trabalho do Nuno, conhecer o que está rolando lá. Vou até deixar aqui um pouquinho para vocês sentirem o gostinho do que está rolando. Então, o que é essa aula de fitness aquático? Deixa-me só fazer aqui esse vídeo não é de uma aula, esse vídeo é de uma competição de Aqua Cross Training. Ou seja, a semelhança dos CrossFit Games. Ok? É já a vertente competitiva, são alunos, naturalmente, de vários locais em Portugal, e esta já é a vertente competitiva. Aqui até alguns atletas que vieram de Espanha. Então, como podem ver nesta imagem, pessoas de diferentes idades a praticar, inclusive na competição. Portanto, é um tipo de aula que dá para todas as pessoas. Muito bem, Nuno. Então, muito obrigado pela partilha, Renato. É isso. Então, tem diversos vídeos. Tem muitos vídeos, muitos. Aí, lá está, esse é o vídeo que eu estava a falar, ou seja, o Aqua Focus, em que está aí um 446, é uma música completa. Temos novos equipamentos aí também. Claro que nós somos uma empresa que também fornece equipamentos, vamos criando os nossos equipamentos e temos a nossa marca. Temos também a nossa app, como está aí, a nossa app onde está o Aqua Focus, onde temos mais de 100 músicas, 100 vídeos de fitness aquático direcionadas, as pessoas só chegam, podem, clicam. Essa é uma das minhas presenças e é Aqua Combat e é na Dinamarca, ok? É apenas um enxerto da minha aula. Isto já vai, eu acredito que já tenha 2 ou 3 anos, pelo menos, essa aula. E, portanto, tem muitos vídeos com diferentes metodologias, diferentes tipos de trabalho que podem seguir e podem acompanhar, sem problema nenhum. Muito obrigado, então. Convido a todos aí para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Quero agradecer aqui os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a Fábrica Criativa de Aula de Natação, o aplicativo da Swim Track, a plataforma de cursos da Educar e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Nuno, muito obrigado. Eu acho que teria papo aí para muito mais tempo, mas se tiver precisar de outra entrevista aí, então escreva aqui nos comentários se vocês querem outra entrevista, outros temas, que a gente traz o Nuno novamente, e se vocês querem ele aqui no Brasil, né, para a gente também trazer essa metodologia para o Brasil. Então, muito obrigado mesmo, Nuno, e até a próxima. Muito obrigado eu, Renato, pelo convite. Foi um gosto muito grande poder falar sobre fitness aquático. E em relação ao Renato, dizer o seguinte: estarei disponível sempre, só combinarmos para podermos, noutros momentos, podemos falar sobre outros assuntos, ou até trazer só um assunto e, vamos dizer assim, esmiuçar o assunto para que tudo fique muito claro. Por isso, a todos, muito obrigado. Espero de alguma forma ter ajudado, e isso será para mim o mais importante. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito